feitas pela Federal do Rio Grande do Sul. E ele atua como professor de língua e literatura na rede pública de ensino de Porto Alegre. Ele estreou em 2013 com um romance chamado Beijo na Parede, que ganhou um prêmio da Associação Gaúcha dos Escritores, e é uma narrativa que já chama a atenção, né, porque percorre cenários de carência material e afetiva que marcam o cotidiano dos desvalidos alojados na metrópole contemporânea de Porto Alegre. E no segundo romance, que ele é narrado em primeira pessoa e também é impactante, ele fala sobre a problemática do amadurecimento precoce da infância e juventude negras, em contexto marcado pelo racismo. E ele se inspira na sua mãe, nesse romance. Ele até fala que é um romance que mais parece com a vida da mãe dele, e ele acabou mudando algumas coisas para tirar um pouco disso, mas ele tem muita influência da mãe mesmo. E em 2020, vem ao público O Avesso da Pele, que foi aclamado pela crítica e ganhou o prêmio Jabuti em 2021. E então ele divide o tempo dele entre o ensino, a pesquisa e a literatura. E ele tem também esses romances publicados em inglês, espanhol, francês e por aí vai. E as principais obras dele, como ele é um autor muito recente, muito contemporâneo, ele tem 3 obras por enquanto, que é O Beijo na Parede, que é a primeira, Estrelas Sem Deus e O Avesso da Pele. Aqui estão as capas atuais das obras. Falando um pouco assim do contexto histórico da nossa obra, do Avesso da Pele, ela se passa na capital, né, de Porto Alegre, e que é um estado líder em casos de injúria racial, né? As características da escrita dele, ela alia uma pesquisa universitária com a sensibilidade da escrita literária. Então, ele pensa numa perspectiva pós-colonial, as questões relacionadas à negritude, às suas lutas, aos contextos sociais em que o racismo se manifesta também. E o ato de escrever, para ele, é um verdadeiro exercício do pensamento crítico. Então, quando ele relaciona a real e a ficção, as suas narrativas, elas estimulam condições para que essas vozes minorizadas na sociedade possam aparecer. Então, há uma narrativa que é ficcional, mas também se compromete com o real. E também traz elementos culturais de raiz africana. Então, para ele, o ato de escrever é um exercício de pensamento crítico, né? Como a gente falou. E antes da gente começar com as questões do vestibular, né, que eu vou apresentar para vocês, eu quero falar um pouco sobre os principais temas da obra, que eu deixei em outro slide aqui. Então, a gente vê que a obra ela é dividida em partes, né? E eu acho que a parte, assim, quando a gente pensa nos pontos principais, o primeiro eu acredito que seja o luto, né? Porque ele é uma história de um filho que tenta reconstruir a história de seu pai, ao mesmo tempo que se descobre como pessoa e como negro numa sociedade, né, racista, e como a história do pai dele se interliga à sua, né? Eu acho que o final da história fala muito sobre isso, né? Os últimos capítulos da obra. E ele também é uma obra que fala sobre sentimentos universais antes de abordar o racismo e essas questões sociais e políticas. Ele traz o negro como um ser humano, como uma pessoa com contradições, com defeitos, com qualidades, com erros e acertos. Então, e também pensando no título da obra, né, que é O Avesso da Pele, tem uma parte até que ele fala sobre isso no livro, pensar que um negro ele é mais do que apenas a sua pele. Então, ele tem as suas questões, assim como qualquer outra pessoa, e tem os seus sofrimentos, e então ele está trazendo esses sofrimentos dentro de uma perspectiva, tipo, de um cenário racista, de um cenário em que vários sofrimentos são causados pela sua cor da pele, por sua pobreza e por sua exclusão, tipo, na sociedade. Então, eu acho que quando a gente pensa na obra, né, a gente pensa também muito nisso. E fala da violência policial,
Eu compartilhei com vocês sobre a abordagem policial que ele sofreu recentemente, o autor, né? Ele falou que foi a 16ª abordagem que ele sofreu. Então, é muito comum, né? Como é comum esse tipo de violência que o negro é sempre submetido e quais são os efeitos que tem na mente, né, do personagem e das pessoas negras em geral, qual é o efeito psicológico que aquilo tem neles, né? Então, desde pequeno, ele já está exposto a isso e todas as pessoas negras que ele convive também. E tem uma reflexão também, tipo, interessante, né? Tipo, se a gente for pensar sobre ser professor, né? Em que no começo ele era um professor, ele começou na profissão, dá a entender que ele começou não necessariamente porque gostava muito, mas foi onde ele viu que era uma carreira que fazia sentido para ele. Não necessariamente que ele tinha aquele amor que as pessoas dizem que a pessoa tem que ter, né, pela profissão, pelo ensino. Mas ele gostava, né? E com o tempo ele ficou mais desiludido, né, com a profissão, com o cenário da escola pública em Porto Alegre, no caso, com o desinteresse dos alunos, dos pais, e ele sentia um fracasso, né, pessoal, e não conseguia passar aquilo que ele queria para os alunos, né. E essa é uma questão, né, que professores ainda enfrentam no sentido de qual a melhor forma de ensinar, qual a melhor forma de transmitir aquilo que você sabe sem impor, e ser tipo uma conversa e uma, tipo, você está não só passando seu conhecimento, mas aprendendo também, né? Então acho que ele fala muito sobre isso de uma certa forma, e ele se realiza praticamente assim no final da vida, né? Tipo, como professor, né? Porque quando ele começa nos capítulos finais, né? Lá meio pro fim do livro, quando ele fala sobre, quando ele ouve uma conversa de um aluno, né? Falando sobre um crime. E aí ele pensa na história de Crime e Castigo e na literatura, então ele conseguiu trazer aquilo de uma forma muito real para os alunos e significativa, tipo, que os alunos podiam se ver ali, podiam ver aquela situação acontecendo, né, em forma de teatro, eles estavam lendo. Então ele conseguiu fazer com que os alunos prestassem atenção neles de uma forma sincera, praticamente pela primeira vez, né? E ele achava que ele não conseguia isso. Não que no final do livro até fala, né, que alguns alunos já eram impactados pela aula dele, né, mas ele não sentia isso de uma certa forma, né, ele não via isso no dia a dia, e meio que praticamente na morte dele, que o filho dele foi ver o quão ele impactou pessoas, né, mas quando ele começou a ver esse caminho, né, de ensinar através de situações cotidianas e trazer de uma forma, não sei se é só lúdica, mas tipo assim, uma forma com que os alunos pudessem se colocar ali e ver aquilo acontecendo, né, na sua sociedade, no seu convívio. Então, acho que foi muito importante também, né. E, e também, outra coisa, assim, pensando no luto, né, o luto também é trazido não só como o luto dele, né, sobre o pai, mas no final ele fala sobre o luto dos negros, né, sobre o luto das mulheres negras, das pessoas que também sofrem de violência policial, que também têm seus parentes, seus amigos mortos. Então, o luto, ele toma uma dimensão que sai, assim, do seu próprio umbigo, vamos dizer assim, do seu próprio lugar de convívio e atravessa outras pessoas e, tipo, e vai formando conexões com as outras pessoas, né? Que isso é uma coisa interessante no final. Ele se reconhece, ele se vê também na dor das outras pessoas, né? E como aquilo faz parte da história dele, né? E então a gente vê também sobre a parte falando também um pouco da parte dos relacionamentos dele, né? Que ele teve um relacionamento muito conturbado assim com a mãe dele, né? Que era um relacionamento que eles tinham diversos problemas, né? Desde tipo sobre autoestima, sobre
de uma certa forma, um pouco tóxico, que ela era muito controladora, e, tipo, ela era muito segura, mas que isso tem raízes também na infância dela, né, da infância da mãe, como ela foi criada, né, porque ela não foi criada com a mãe, e o pai já tinha falecido, e como a insegurança e como ela foi crescendo, como ela foi se tornando, né, daquela forma. Era uma ótima pessoa, porque você conseguia ver em vários momentos que ela era uma ótima pessoa e que por um momento eles estavam bem, mas eles não conseguiam lidar com os traumas, né, que eles tinham. O livro até fala disso, né, que eles não conseguiam lidar com os traumas que eles tinham e aquilo acabou desembocando, tipo, num relacionamento muito traumático no final, né. E aí fica o último relacionamento dele, fica aquela dúvida, né? Porque foi aquela professora de inglês, né? Que era casada, mas o marido já não tinha muito interesse nela, porque ela tirou um dos seios por conta de um câncer. E aí a gente não sabe bem para onde foi, mas no final parece que acabou, né? E porque ele tem uma parte que fala dele sofrendo pela falta dela, né? E, e no final ela aparece no velório e não se toca mais nisso, né? E, e acho que assim, sobre que a gente pode pensar também é sobre a forma narrativa, né? Também, né? Que a gente falou bastante no começo, porque no começo existe uma estranheza, né? Da forma narrativa, eu acho. Eu tive um pouco por conta de ser uma narrativa em que ele fala dele, do pai dele, tudo ao mesmo tempo. Ela é bem cortada, né? Tipo, com muita pontuação, né? Muitas frases curtas. E no começo a gente demora um pouco para se acostumar, mas eu acho que se acostuma rápido até, vamos dizer assim. Quando você pega, assim, você começa se acostumando rápido. E os vários vocês, né? Que são muitos vocês ali também. Mas é um jeito interessante, no final das contas, né, de contar, porque ele está contando ao mesmo tempo que ele sabe de vários pensamentos e coisas muito íntimas do pai dele, né, de uma certa forma, então é como se ele fosse um narrador onisciente, assim, como se ele soubesse muita coisa, assim, que teoricamente ele não teria como saber, e ele sabe, mas ao mesmo tempo ele não entra também tantos detalhes em algumas coisas, né, da história dele, como por exemplo desse relacionamento. E eu acho que ele conta aquilo que é importante para a reconstrução da própria história dele como filho, né? E, e eu acho que assim, do que eu pensei assim para falar para vocês é um pouco mais isso. E caso vocês queiram falar alguma coisa também, os comentários estão livres. E eu trouxe algumas. E falando também alguns exercícios de vestibular, mas antes disso, falando um pouco também da censura, né? Esse livro foi censurado, né, em alguns estados. Foi em Mato Grosso, teve uma tentativa em Porto Alegre e, se eu não me engano, em Santa Catarina. Santa Catarina. E Mato Grosso acho que foi o lugar que mais demorou para ser liberado, vamos dizer assim, que até foi uma coisa tanto recente. Em Porto Alegre foi o primeiro, assim, que foi mais breve, em Santa Catarina um pouco, porque foi uma professora de uma escola pública, de uma escola pública, que não gostou do livro, de algumas palavras que ela falou de baixo calão, que ela não acredita que era de acordo com o ensino médio. E aí tem uma grande questão, né, que a gente fez o post sobre isso, e eu acho que isso chama atenção, porque o livro não trata, apesar do livro ter, mas eu acredito que qualquer pessoa do ensino médio tem condições de ler desse livro, tipo, tranquilamente, pensando em tudo que a gente assiste, em tudo que a gente vê em séries e tudo mais, eu não, né, eu acho que não tem ali nada que nunca um adolescente do ensino médio não tenha visto, mas você pensa que a narrativa ela vai tão além disso que basicamente isso some. Quando você chega no final do livro, não é aquilo que prende você, não é a intenção do autor.
Então, a gente pensa, né, sobre qual é a importância de se refletir sobre uma obra, né, e ir além daquilo que não só está escrito, mas também subestimando, de uma certa forma, também a inteligência dos alunos, né, e a censura nada mais é do que você tentar proibir uma coisa que é natural, né? E que não faz, e que provavelmente vai ser ruim, né, no futuro, tanto do aluno quanto da formação leitora, tanto que, até porque a proibição, ela já traz essa coisa de eu quero ler, a partir do momento que alguém proíbe você de ler alguma coisa, você quer saber o porquê. Então, além de ser algo totalmente ditatorial e errado, obviamente, a gente tem que pensar como a gente pode usar essas obras, né? E como essa obra é importante, tipo assim, como fazer uma reflexão sobre ela e não apenas, né, censurar. E isso é uma coisa que está se tornando muito comum, tanto no Brasil como lá fora. Lá fora, principalmente com livros de temática LGBT, e também livros sobre distopias, tipo 1989, 84, falando errado aqui, 1984 e outras coisas. Então, assim, tá na moda, lá, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde cada estado tem as suas próprias leis, vamos dizer assim. Lá tem vários estados, tem muitos livros proibidos. Então, isso é muito comum. E eu acho que quanto mais a gente puder ler esses livros e pensar neles, por que isso está sendo censurado, o que tem de errado ali, né? Eu acho que a gente vê no final que não tem nada, né? Que é um livro muito humano, assim, e também na forma que ele trata tudo o que aconteceu na vida deles, né? O filho, em nenhum momento ele julga. Eu acho que ele aponta os efeitos e os erros, as qualidades, mas ele não julga, né? A gente não tem essa coisa de julgamento sobre como cada um viveu a sua vida, né? Ele entende, né? Ele fala em vários momentos no livro que ele entende todas as coisas que aconteceram ali na vida dos dois, do pai, da mãe, e outras pessoas, e como aquilo afetou ele, né? De uma certa forma. Então, e agora eu vou trazer, falando da censura, né? Já falei um pouco que eu queria falar, porque eu acabei nem trazendo o assunto da censura no grupo, mas era importante falar. Também, até porque teve um outro livro que foi censurado agora, acho que foi do Ziraldo, e no Brasil, né? Isso. Fora os livros lá fora, que isso acontece muito, né? Que são vários. Então, eu queria também trazer um pouco disso. Eu peguei algumas questões de vestibular. Esse livro, ele tem alguns vestibulares, principalmente no Sul. Então, eu trouxe algumas questões aqui para vocês. Aqui, vamos começar A primeira questão que eu trouxe é uma, assim, a respeito do romance Ao Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa A. Trata-se de um narrador em terceira pessoa, onisciente, que apresenta seus julgamentos a respeito das ações dos personagens. Alternativa B. Trata-se de um narrador onisciente que reproduz, inclusive, pensamentos e memórias das personagens. C. Trata-se de um narrador em primeira pessoa que reproduz as suas próprias memórias e a de seus pais. D. Trata-se de um narrador em primeira pessoa que reproduz apenas as suas próprias memórias e sentimentos. E trata-se de um narrador em segunda pessoa onisciente que reproduz apenas as memórias de seu pai. Então aqui, né, se a gente for pensar sobre que tipo de narrador a gente encontra no livro, né, a gente pensa mais na alternativa B, né, porque ele é um narrador onisciente que ele reproduz pensamentos e memórias da personagem, ele não só fala das suas próprias memórias, né, então ele também fala dos pensamentos, né, então essa parte também é importante. Então, seria a alternativa B, que ela trata-se de um narrador onisciente que reproduz pensamentos e memórias das personagens. A próxima aqui, peraí.
Essa aqui é um pouco grandinha, essa aqui. O livro O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, publicado em 2020, foi recentemente censurado. O romance que narra a história de um jovem negro em busca de sua identidade e lugar na sociedade aborda temas como racismo estrutural, violência policial e desigualdade social. A luta contra a censura da referida obra é o exemplo da importância de defender a liberdade de expressão e o direito a leituras que apresentem diferentes visões de mundo. Acerca das relações entre seleção e censura discutidas por Vergueiro em 1995, analise as assertivas abaixo. Desculpa. Os bibliotecários norte-americanos, é bom lembrar, chegaram a elaborar cartas em defesa da liberdade intelectual e realizaram verdadeiras batalhas judiciárias, e às vezes físicas, com passeatas e tudo mais, em defesa do direito de o usuário ter acesso à totalidade de pontos de vista sobre todos os assuntos, exigindo que as bibliotecas desenvolvam seu acervo, tendo em mente esta premissa. 2. A Constituição de 1988 proíbe de modo taxativo o exercício da censura, em todas as suas formas. Ela poderá ser utilizada como arma contra tentativas de censura às bibliotecas, pelo menos enquanto os ventos de democracia continuarem soprando no país. 3. Da mesma forma como o bibliotecário tem o direito de achar importante que a comunidade tenha acesso a todos os documentos ou informações disponíveis, a comunidade tem direito de não desejar que alguns itens que são contrários àquilo em que a comunidade acredita estejam disponíveis naquelas instituições que ela mantém, como bibliotecas públicas. Estabelecer alguns mecanismos mínimos, tais como critérios ou política de seleção, que propiciem aos bibliotecários uma arma contra suas próprias eventuais fraquezas ou tentações, é no mínimo uma atitude de prudência. Então, a gente pensando aqui nessa questão, a gente já pensa que está corretas, né, a alternativa, se a gente voltar um pouco aqui, a alternativa 1 e 2, né, porque existem passeatas sobre liberdade de expressão, né, principalmente a gente pensando nos livros censurados, que são a grande maioria de minorias, né, e sobre a Constituição, que ela proíbe de modo taxativo o exercício da censura. Né? Então, a gente já pensa que essas aqui estão corretas. E também aqui que todo mundo deve ter acesso a todos os itens, mesmo que você seja contrário àquilo que, né, está ali nos livros, é direito de todo mundo ter acesso àquilo. Então, a alternativa 3 também ela está correta. Então, estabelecer alguns mecanismos administrativos de seleção das obras de uma forma direta para que não ocorra essa censura também é uma prática correta. Então, aqui nesse caso, todas as alternativas estão corretas. Que seria a alternativa E, inclusive. 1, 2, 3 e 5. Aqui é um exercício que eu peguei de um sprint do Enem, que tem um trecho da obra. Então, é esse trecho. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. O trecho em destaque nos remete ao racismo, preconceito racial presente historicamente em nossa sociedade, que se apresenta com mais evidência em relação aos negros, mas que também é observado em relação a outros povos ou grupos, como aos indígenas, por exemplo. A população brasileira, nesse sentido, é reconhecidamente diversa, constituída por diferentes grupos e contabilizada por meio dos dados da PNAD,
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que por sua vez é conduzida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir do seguinte método. A. O IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, negro ou indígena. A alternativa B, o IBGE pesquisa a cor e a raça da população brasileira com base na avaliação dos recenseadores, ou seja, os recenseadores avaliam as pessoas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. E na C, o IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. E a alternativa D, o IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na avaliação dos recenseadores, ou seja, são os recenseadores que avaliam as pessoas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, negra ou indígena. E na E, o IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena, amarela. Porém, se o recenseador observar discrepâncias na cor da pele, pode mudar a opção escolhida. Aqui, para quem já, todo mundo aqui que já teve o IBGE na sua casa perguntando, a gente já sabe que é na base da autodeclaração. Então, eles perguntam qual a cor a gente se identifica, e eles simplesmente escrevem o que a gente fala, né? Então, se a gente fala que a gente se declara como branca, preta ou, né, negro indígena, é o que eles colocam ali. Então, essa também a gente pode pegar também a nossa vivência, né, um pouco, né? Porque eles sempre perguntam como você se identifica, né? Então, e o que é uma coisa importante, né? É essa autoidentificação, né? A preservação da nossa própria autoidentificação. E então, acho que assim, do que eu tinha para falar, basicamente era isso. Não encontrei muitas questões, até por ser um livro contemporâneo muito recente, mas ele também é muito usado em redações, né? Então, e os assuntos, né, do livro, eu acho que são muito universais e usados em todos os vestibulares, de uma certa forma, as questões sociais, políticas, e que o livro trata, né? Então, ele nos dá um repertório, vamos dizer assim, cultural, social muito interessante para a gente ver através de uma outra perspectiva, que não seja a nossa. Eu acho que o livro, a literatura é basicamente isso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter contato com esse tipo de literatura contemporânea, e que sempre aparece no Enem de uma certa forma, está sempre aí, está sempre trechos de literatura contemporânea. Então, da minha parte seria isso. A gente vai fazer uma próxima leitura coletiva, se eu não me engano, são de livros escritos por mulheres. Então, as opções vão ser apenas livros escritos por mulheres. Espero que vocês gostem. E a gente se vê na próxima.